Olá, um brinde à ciência, um brinde ao Pints of Science 2021. Hoje eu tenho a oportunidade e o prazer de conversar com a professora Janaína de Souza Garcia e a professora Paula Homem de Mello, professoras na Universidade Federal do ABC, onde, além de dar aula para alunos de graduação e pós-graduação, também são líderes dos seus respectivos grupos de pesquisa, desenvolvendo ciência e conhecimento na área de química. Mas hoje elas estão aqui para conversar por um motivo muito especial e que não está diretamente associado ao seu trabalho de pesquisa, mas à forma como encaram e fazem divulgação científica. Então, muito obrigado, Janaína, muito obrigado, Paula. Prazer. Obrigada pelo convite. O nosso papo hoje ele é muito especial e tem um objetivo de eventualmente chegar a falar de um certo livro, né? Eu espero. Mas antes de começar a falar desse determinado livro ou dessa série de livros, eu queria perguntar para vocês, vou começar perguntando para Janaína, por que divulgar a ciência? O que é divulgação científica e qual é a importância disso? Eu acho que a ciência, muitas vezes, é vista como muito distante da sociedade. Eu acho que criou-se especialmente na nossa sociedade, criou-se um estigma de que ciência é muito difícil. E as pessoas se veem distantes da ciência, apesar de conviverem com isso o tempo todo. Né? Então, quando a gente pensa em fazer divulgação científica, na verdade, é divulgar que, para qualquer lado que você esteja olhando ao seu redor, tem ciência envolvida. Tem ciência no tecido da roupa, tem ciência para compreender o ambiente, tem ciência nos medicamentos que as pessoas tomam, tem ciência em tudo. Né? Então, a questão da divulgação científica eu vejo como uma forma de mostrar para as pessoas isso, que a ciência não está tão distante da nossa vida como pode parecer. E pequenos detalhes podem ser fruto de uma pesquisa científica bastante extensa. E muitas vezes é importante a gente mostrar isso para as pessoas, que para trazer conhecimento e até mesmo conforto, tecnologia para as nossas vidas, a gente precisa da ciência. E ao meu ver, é importante que as pessoas entendam isso também. E Paula, a Janaína começou falando de ciência. E se a gente fosse para uma coisa um pouco mais específica, como a química, divulgação da química como ciência, onde isso é importante, se é que é importante, por que seria importante? Bom, Joy, obrigada pelo convite, adoro participar do Pints of Science, acho sempre uma oportunidade boa para a gente divulgar a ciência, justamente. E divulgar química também é bastante importante. A gente aqui mora no ABC, né? A gente é da Universidade Federal do ABC, e a região do ABC é muito conhecida pelo polo petroquímico, pelas indústrias químicas no geral, né? E muitas vezes isso é associado à poluição, a problemas ambientais, e as pessoas esquecem um pouco de todos os benefícios também que trazem essas indústrias da região, né, tanto do ponto de vista econômico quanto social, né, e com boas práticas ambientais dá para prevenir muita coisa, né, claro, com boas práticas ambientais, que isso nem sempre está muito garantido, né. Então, explicar melhor o que é a química, os pontos que ela tangencia a nossa vida, o quanto ela é importante para a gente viver melhor, para a gente interagir melhor com a natureza, é super relevante, né? Nos dias de hoje, às vezes, a gente ouve muito, né? Isso aqui não tem química. Você, muitas vezes, vai comprar um produto que não tem química, né? Eu vou comprar aquele lá que é orgânico, não tem química. Então, as pessoas associam o fato de não ter química, entre aspas, gigantescas, algo que é bom, né? E como a Janaína já falou, todo o nosso redor tem ciência e isso também vale para a química, né? Então, esses produtos que aparentemente não têm química, todos têm. Mas o que é que você entende como sendo química, né? Se você entender que é algo só que é ligado a veneno, que é ligado a algo que faz mal, aí de fato, né, pode ser que esses produtos não tenham esses produtos, né? Mas, na verdade, boa parte de tudo que a gente consome tem química fina, química bem elaborada.
Então, todo mundo conhecer um pouco melhor isso, eu acho que é importantíssimo, né? E quando você fala assim, tudo contém química, é no sentido bem do fenômeno mesmo, né? O fato das substâncias, das moléculas se comportarem como se comportam, fazerem o que fazem, serem importantes porque tem uma certa propriedade, isso tudo é manifestação de um aspecto químico mesmo, né? Justamente. Tudo se a gente pensar o processo de respiração, que é a coisa mais basal que todos fazemos, o processo em si de, né, inalar o ar é um processo físico e biológico, mas esse ar que ingressa nos nossos pulmões vai passar por uma série de reações químicas, né, no nosso sangue. Uma planta, qualquer planta, faz um conjunto enorme de reações químicas, que é isso que permite que elas cresçam e a gente possa se alimentar, ou os animais possam se alimentar e depois a gente se alimentar dos animais. Então, toda a natureza existe graças a uma série de fenômenos químicos, se estrutura a partir de moléculas, né? São as moléculas que dão estrutura à natureza, ao computador que nós estamos usando aqui hoje, a tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é estruturado por moléculas, por átomos interagindo entre si, e todos os processos naturais pelos quais passamos passam por reações químicas, né? Então, química está em tudo, né? Então, tudo contém química, né? Mas eu queria perguntar para a Janaína, se tudo contém química, o que é o contém química? Que até onde eu sei, é uma série de livros de divulgação científica, de divulgação da química, né? O Contém Química, esse aqui é o primeirinho, é o primeiro Contém Química. Ele é um livro de divulgação científica, ele nasceu de uma proposta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do ABC, para todos os programas de pós-graduação, e o nosso programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Química, nós resolvemos escrever um livro. E como modelo para esse livro, a gente optou por falar de várias coisas que envolvem química, que as pessoas muitas vezes não pensam nisso, não sabem que tem química realmente, como a Paulinha falou, está em tudo, no nosso convívio. Então, cada capítulo fala sobre um tema diferente e tenta trazer para as pessoas um pouco de ciência, um pouco de química sobre vários aspectos. E na hora da gente pensar no título do livro, a gente ficou com essa, mas qual que é o nosso objetivo com esse livro? Nosso objetivo é mostrar para as pessoas que tudo tem química. A química está presente em todo o nosso dia a dia, por isso que o nome do livro chama Contém Química. Porque é muito comum a gente ver, como a Paula falou, produtos que usam a tarja não contém química, sem química, né, como alguma coisa boa, e o nosso objetivo foi mostrar que não dá, isso não tem como, porque tudo tem química. A gente tem, sim, substâncias, produtos que têm uma carga mais pesada de produtos sintéticos, que podem vir a ser tóxicos e tudo mais, mas a gente não pode associar a química só a esse tipo de coisa. A química está envolvida em tudo, é por isso que o nome do livro chama Contém Química. E a capinha dele foi desenhada para parecer com uma capinha de remédio, exatamente para trazer a ilusão que, mesmo no medicamento, quando a gente toma um medicamento, tem muita química envolvida ali e muita pesquisa científica por trás daquele medicamento, que vai desde um estudo computacional, acho que é no primeiro livro mesmo que a gente fala sobre isso, um estudo computacional daquele medicamento, quais são as possíveis aplicações desejadas, quais seriam as moléculas que poderiam ter alguma atividade, para depois isso ir para uma escala laboratorial, né? E muitos anos depois, muitos anos de pesquisa depois, para chegar na sociedade. Então, a ideia dele parecer uma caixinha de remédio é exatamente essa, para deixar claro que os medicamentos são são substâncias que contêm muita química, que não necessariamente, se bem tomados, né, se tomados de acordo com a indicação médica, fazem bem, né, eles podem nos ajudar. Posso completar? A Janaína é muito danada, né, esse primeiro livro foi organizado pelo Hugo por ela, e aí eles conversando, o Hugo pensou nessa capinha, e a Janaína, abre aí, Janaína, mostra pro Joy. Todos os capítulos são organizados em forma de bula. Então, se você olhar a capa de cada capítulo, tem lá um código de barras, tem o responsável técnico, né, Jana? Tem os responsáveis técnicos, que são os autores, informações aos curiosos.
Então, todo o livro foi organizado pensando em fazer essa brincadeira com indicações, contraindicações, reações adversas também tem. Também tem de tudo, para brincar um pouco com o leitor, para descontrair esse tema, né? E a ideia foi muito, muito bem-vinda, né? E tanto que os livros a seguir, esse foi só o primeiro livro, e tivemos mais um edital da Pró-Reitoria, que a gente fez um segundo livro, que a gente chama de Tarja Preta, carinhosamente, né? Tem que diversificar, né, Jana? Tem que diversificar, né? Exato. Cada um. Vai ficando mais pesado. Quer contar já dos próximos? Ah, pois é, tem 2 saindo do forno, tem mais 2 saindo do forno. Vou pegar aqui, que é o 100% natural, que a ideia é um remedinho fitoterápico. Opa. E então saiu. Dá pra ver? Deu. E o outro, que é o 4º livro da série, é o Preparado para Você, que é o Manipulado. Dá pra ver? Uhum. Não, esse manipulado aqui lembra um pouco aqueles medicamentos prescritos, né? Que são manipulados, né? E aí, o legal que, como esses 2 livros saíram ao mesmo tempo, foram aceitos ano passado e estão saindo do forno agora, né? Deu para a gente dividir os temas, né? Então, tinha bastante texto de pesquisas relacionadas à área de produtos naturais, fitoterápicos, então eles ficaram no 100% natural. E aí os outros tinham sempre um viés um pouco de como a gente pode manipular as moléculas para produzir novas tecnologias, ou como a gente pode ser manipulado e entender mal o que é a ciência, e aí aquele aspecto um pouco de pseudociência que a gente tenta levantar no livro. Então, o manipulado tem essa brincadeira também de você ser capaz de manipular a matéria e produzir novos materiais e novas tecnologias, novos medicamentos, e o outro é mais fitoterápico. Então, tanto aspectos em que a química dos produtos naturais pode ser utilizada como remédio, como tratamento, como também pode ser utilizado como veneno, ou como perfume. Então, a gente brincou, os autores, né, brincaram com essas possibilidades da química interagir com esses diferentes aspectos da nossa vida, né? Cada capítulo são vários autores, cada capítulo tem vários autores que são docentes e discentes do programa, em sua grande maioria, e os capítulos são focados muitas vezes nas áreas de pesquisa desses docentes e discentes, então tem uma certa... Tem vários vieses o livro, né? A gente consegue passar por várias áreas, os livros todos, os 4. É interessante, a Janaína comentou, por exemplo, do processo de obtenção de um medicamento, das etapas envolvidas, do tempo que se leva, e a gente tem visto isso durante a pandemia, é muito evidente o quanto isso é importante. Se talvez eu arriscaria dizer que um dos efeitos adversos da pandemia, que é uma coisa benéfica, talvez observar o significado da ciência, do processo científico para a descoberta de medicamentos, para a descoberta de vacinas, desenvolvimento de vacinas, ou mesmo para mostrar que alguma coisa não funciona, como muitas vezes é alegada, e com isso é importante. E é um processo que é longo, toma tempo, precisa de investimento e precisa de pessoas capacitadas, motivadas para isso. E por isso que é tão importante divulgar a ciência para um público mais adulto, certo? E também pensando nas crianças. Talvez nas crianças não seja nem tanto divulgação científica, mas mais no sentido de educação científica mesmo, né? Ou exercitar essa curiosidade científica natural que elas têm. Vocês acham que isso é algo realmente importante, a gente tem que fazer, a gente tem que exercitar essa curiosidade científica nas crianças, ou não é algo que a gente tem que se preocupar, porque é uma coisa mais de vocação, e eventualmente se quer ser astronauta, a menina vai ser astronauta, ou não, de repente ela não tem interesse. O que vocês acham disso? Pode começar, Paula. Quem vai, né? Olha, Joy, na verdade, eu acho que é extremamente importante a gente permitir que as crianças exercitem sua curiosidade e aprendam o pensamento científico, né, metodologia científica.
muitas vezes o nosso processo de ensino mata, inclusive, a curiosidade da criança, a curiosidade natural de, né, quando eles têm aí, a partir dos 3 anos, começam tudo, por quê? Às vezes, a família, os professores matam essa necessidade do porquê. E falam, não, você não sabe ainda, isso não serve para você, não interessa o porquê, né? E, na verdade, não. Eu acho que a ciência é justamente se encher de perguntas, né? Fazer essa pergunta, o porquê das coisas, tentar entender como o mundo funciona. Então, a criança já nasce um pouco com essa vontade de explorar o mundo e aprender. E a gente tem que tomar muito cuidado para justamente não matar essa curiosidade já bastante natural nas crianças, e, na medida do possível, incentivar, né? Ao invés de falar, matemática é muito chato, química, é tudo que é coisa que faz mal, né? Então, tentar incentivar que a criança tenha curiosidade, mantenha a sua curiosidade, né? Então, só que o linguajar, de fato, muitas vezes é diferente, e tem até um termo que às vezes as pessoas usam, que é o termo de alfabetização científica, no sentido justamente de ensinar fazendo experimentos, que a criança possa explorar o ambiente, explorar os fenômenos, né? Então, tem essa estratégia de tentar ensinar a criança a explorar o mundo com a sua curiosidade, com as suas ferramentas, e no limite daquilo que é possível conhecer naquela idade, né? Então, se a gente mata essa curiosidade, a gente não vai ter cientistas no futuro, né? Seja ele cientista de qualquer área, né? Seja da área de exatas, da área de humanas ou das áreas biológicas. O fato da gente inibir essa possibilidade de questionamento na criança, a gente evita que eles se tornem cientistas, né? Então, é super importante que a gente faça isso, que a gente permaneça, né, desde a primeira infância, incentivando que as crianças explorem o mundo, né? E, se a gente não sabe responder um porquê de uma criança, você fala, não sei, vamos tentar descobrir? Né? Então, a gente não é obrigado a saber tudo, mesmo como cientista, às vezes a gente sabe bastante sobre uma área específica, mas não sabe de tudo. Não é porque eu sou cientista que eu sei exatamente como funciona a vacina para Covid, né? Mas eu sei onde procurar. Como cientista, eu sei com quem falar, eu sei onde procurar. E eu acho que é isso que a gente tem que ter essa disposição. Mesmo quem não é cientista, mas tem filhos, e gostaria que eles pudessem ter qualquer opção de carreira na vida, se você não sabe, vamos procurar. Hoje nós temos muitas fontes. Então, escrever um livro, às vezes no livro tem um linguajar para um público mais adulto, jovem, adulto, mas esse adulto lendo um livro desse pode tentar entender um pouco dessa ciência e transportar para a linguagem mais infantil o que é possível de aprender dali, né? Então, a ideia de a gente ter muitos materiais, muitos livros, né, que possam ajudar as pessoas, é nesse sentido também, né, das pessoas que não estão na vida acadêmica, na vida universitária, na vida de cientista, né, possam também conversar sobre ciência e valorizar a ciência, né? Eu acho que a Paulinha tocou em 2 pontos bem interessantes. Um deles é quando muitas vezes a gente acaba tolhindo as crianças de se quererem saber mais por dizer, isso é muito difícil, né, você não sabe ainda. E muitas vezes essas crianças crescem sabendo que aquele é um limite, isso aqui é muito difícil, não dá para ir além. E a gente tem isso vários exemplos, né, de áreas da ciência que acabam se tornando exemplos de onde a gente não consegue chegar. A gente não consegue entrar ali, então vamos dizer que é ela que explica e tudo bem, morre ali o assunto, né? E a questão de saber onde procurar a informação, porque nem sempre, eu acho que o mais importante nessa educação científica talvez seja ensinar onde buscar a informação, ensinar que a informação existe em algum lugar, a gente pode não saber, mas em algum lugar ela deve existir, e que a gente sempre pode buscar a informação. Então talvez esse seja o maior ensinamento que a gente pode trazer, né, para essas crianças, que elas têm que buscar a informação, elas precisam aprender onde buscar a informação, de algum lugar elas vão conseguir tirar. Né? Então, não aceitar limites ao conhecimento. Eu acho que essa é o maior ensinamento que a gente pode trazer para elas. Em outros países, existem, inclusive na escola, disciplinas como tecnologia, por exemplo. Tecnologia é uma disciplina que eles aprendem. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos, dominozinho derruba e sai uma bolinha andando, que cai num buraquinho?
ensina a fazer coisas nesse sentido. Então, as crianças precisam pensar em como desenvolver um roteiro para fazer uma bolinha sair de um lado e cair no outro, e isso traz o raciocínio, né? Elas começam a pensar em como desenvolver aquilo e vão até chegar no nível de montar um robozinho ou entender um pouco mais sobre alguma outra coisa que a gente não tem. Então, às vezes, a gente acaba tolhindo um pouco as nossas crianças de aprender mais e acaba focando naquelas possibilidades de profissão que hoje na nossa sociedade, querendo ou não, trazem um certo status, e a gente fica naquele quadradinho, né? As crianças acabam sendo fechadas naquelas poucas possibilidades, sem oportunidade de explorar o mundo e saber até onde elas conseguem ir. Nossa, muito interessante isso. É interessante para a gente perceber que a questão da educação científica, ela não é importante só para a gente formar possíveis futuros cientistas, mas para ter adultos mais conscientes, que não vão defender que vacina não funciona ou que vacina é algo ruim, que não vão ser enganados facilmente por argumentos falaciosos, sem base científica. Então, é o melhor para todo mundo. Janaína falou uma coisa muito legal dessa parte de educação científica com as crianças botando a mão na massa, e eu já vi, inclusive, em alguns textos de educação infantil, chamando isso, inclusive, de iniciação científica. A gente usa esse termo na universidade para falar do aluno de graduação que vai para o laboratório, né, fazer algum trabalho experimental, teórico, mas eles também usam isso na educação infantil para as crianças que vão usar suas faculdades sensoriais para observar o mundo, para fazer exploração, para gerar hipóteses. Na época de alfabetização, eles também vão produzir relatórios. Isso é muito legal, e realmente essa mentalidade, essas crianças, quando elas começarem a chegar na universidade, eu quero ver o efeito positivo, que eu tenho certeza que isso vai trazer na formação dessas crianças que vão virar adultos mais responsáveis, eu espero. Tem razão, Joe. Eu acho que mesmo que a pessoa não queira ser cientista, a ciência, o método de pensar, né, o raciocínio lógico faz com que as pessoas sejam mais críticas, né, ao que está ao seu redor, e sejam capazes de manter um diálogo, de ouvir a hipótese do outro, de contra-argumentar. E aí, se você comentou um termo que a gente usa bastante, né? Colocar a mão na massa. Tem um projeto francês que chama Mão na Massa, que foi trazido para o Brasil. Isso já nos idos dos anos 90. É que demora para a gente espalhar isso pelo país inteiro, né? Mas São Carlos tem um Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, e lá os coordenadores, na época, trouxeram esse projeto francês, traduziram, e começaram a espalhar, né, para as escolas esse projeto Mão na Massa, que são experimentos bastante simples, mas que aguçam a curiosidade da criançada, né? Então, é isso que a Jana falou, permitir experimentar, fazer desafios, né, propor, olha, faz aí uma máquina de fazer bolinha de sabão, né? Minha primeira experiência científica foi essa, propor uma máquina de fazer bolinha de sabão. Então, com 10 anos, passei as férias inteiras tentando fazer essa máquina aí, né? Lógico, né? Saiu meio capenga, mas saiu. Mas a gente fica curioso e a gente fica procurando caminhos, né? Então, esse desafio, desde criança, eu acho que é importante para formar cidadãos mais críticos, mais participativos, que sejam capazes de dialogar. Eu acho que a gente perde muitas vezes a capacidade de dialogar, justamente porque a gente não pode perguntar, não pode duvidar, não pode discutir, né? Então, essa ciência permite a gente dialogar e discordar e procurar provas de um caminho ou de outro, né? Então, a ciência faz muita diferença, eu acho, na formação de todos nós, né? Aí eu estava explicando para ele que eu precisava do quarto dele emprestado para poder conversar com duas cientistas. E ele pediu para eu perguntar para vocês se vocês têm um microscópio em casa. Não. Eu tenho. Não, mas eu já procurei na internet para comprar. Tem uma iniciativa da UFABC que chama Universidade da Criança. Na verdade, foi implementada na UFABC o ano passado, se eu não me engano. A iniciativa em si, a ideia acho que da UFMG, se eu não me engano,
E aí, o que eles fazem? Levam um cientista para conversar com a criançada mesmo, o pessoal com alunos do Fundamental 1. E uma parte da interação, às vezes, é com desenhos, né? E aí, muitas vezes, tem essa coisa de desenhar um Einsteinzinho com esses objetos e tal, né? E aí tem até, quando eles vão conversando com os cientistas, vai mudando um pouco essa forma, inclusive, de desenhar, né? Mostra até mulher cientista, gente. Olha, é uma coisa incrível. Quem imaginaria isso? Não é? Mas é divertido, porque vai diversificando as referências das crianças, né? Essa interação com eles saberem que a gente é cientista, faz com que eles vejam, tem diversidade, né? Tem muitas pessoas diferentes fazendo ciência, e não precisa ser o Einstein para fazer ciência. Né? É bom que tira o estereótipo que você, a priori, acha que você tem que cumprir, tem que se ajustar para poder estar naquele lugar fazendo uma atividade daquele tipo, né? É importante quebrar mesmo esse paradigma. Voltando a falar um pouquinho do Contém Química, são 4 volumes, então, né, que a série tem, já os últimos 2 ano passado, certo? Que foi publicado. Digamos assim, alguém chega e fala assim, você precisa dessas 4 obras, esses 4 volumes, escolher aquela que vai representar tudo, o que significa para vocês. Olha, eu gosto muito de um capítulo que tem no primeiro livro sobre nanotecnologia. Ele é um capítulozinho que vai introduzindo, na verdade, por que o nano é tão importante, né? Ele começa descrevendo como uma pessoa chupa uma bala, né? Então você tá chupando uma bala, tá tão gostoso, aí você dá uma mordidinha, né? Porque você quer mais daquele sabor, aí você morde mais um pouquinho, e cada vez que você quebra um pouquinho mais a bala, você vai sentindo mais aquele sabor. E aí consegue dar uma ideia de por que quando a gente parte de uma escala maior, né, para uma escala micro, nano, por que essas substâncias, né, esse material vai ficando mais ativo, que é o que nos interessa na nanotecnologia. Então eu gosto muito como ele introduz o assunto. Esse capítulo para mim é especial. É verdade, Jana, esse capítulo é muito bonitinho. Eu só vou aproveitar para contar uma curiosidade aqui, mais uma, né? Que boa parte das ilustrações dos 4 volumes foram feitas pela Janaína, pela própria Jana. Então, ela teve que botar para fora o lado artístico dela para fazer as ilustrações. São desenhos bem infantis, assim, é porque é voltado para o público mais, né? Não, mas são desenhos... me lembrei da nanotecnologia, porque eu lembro do esforço de pensar em como representar isso num desenho, porque o que é nano não dá para a gente enxergar, né? Não é na escala do nosso olhar, né? Não é macroscópico. E aí, como conseguir escrever isso, tanto no texto, de forma a pessoa sentir essa dimensão nano, né? E os desenhos que ela fez, que ela falou para fazer. Ah, que bonitinho. Ai, Joy, que pergunta difícil. Eu tô aqui ainda pensando qual é o meu capítulo preferido. Eu vou fazer só para fazer o povo ficar com vontade de comprar, porque esses 2 que saíram agora ainda não estão na editora para serem vendidos, mas em breve estarão. Mas no de fitoterápicos, por exemplo, a gente fala de canabinoides, por exemplo. É um tema super polêmico, né? Então, a gente fala de canabinoides. Mas em todos eles tem uma pegada, às vezes, de tecnologia. Tem um que fala sobre... tem um capítulo também que fala sobre Botox. Como funciona o Botox? Né? Então, assim, tem tecnologia, tem produto de beleza, de limpeza. Eu falo de produto de limpeza caseiro. Funciona, não funciona? Deveria usar, não deveria? Eu não sei, eu não consigo escolher um. Deu para perceber que você realmente não conseguiu escolher um. Dentro desse processo todo de divulgação científica, a gente tem vários nomes de divulgadores que são importantes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas eu não sei se existe algum grande nome de divulgador científico, pelo menos da química, né? Existe algum? Existe alguém? Eu tenho a impressão de que a física se dá melhor, que tem mais representantes, né, fazendo divulgação científica. A biologia também tem várias pessoas
formadas ou não na área, que fazem divulgação científica de alguma forma dentro da área de biologia. Agora, especialmente, né, Joey, a parte de biologia aí, quem no Brasil não conhece o Átila ou a Natália Pasternak, né? Pois é. Exato. Quem não conhece esses dois está completamente por fora do que está acontecendo no Brasil, né? O que falta para a química conseguir ter um nome desses, mostrando que as coisas que contêm química, isso não é um problema? Olha, eu acho que o maior problema da química é exatamente começar por aí, né? As pessoas, hoje em dia, ainda travam quando escutam falar química. Elas travam, seja em qualquer contexto. No contexto que for, se você coloca a palavra química no meio, as pessoas travam. E então já existe esse bloqueio de querer buscar mais informações, né? Porque elas travam ali, é muito difícil, e as pessoas não querem seguir com aquilo. Eu acho que o Ibanez, no Manual do Mundo, ele faz um trabalho fantástico, apesar dele ser jornalista, né? Ele não é formado, a formação dele não é científica, ele é jornalista, mas ele tem vários vídeos e ele sempre explica direitinho dentro de um determinado limite, sem complicar demais o que está acontecendo, e ele faz um trabalho muito legal, tem vídeos de química, física, biologia, tecnologia, de tudo, mas os vídeos de química dele são bem legais também. Mas talvez exatamente essa pegada dele, que não é, o fato dele não ser químico, físico, biólogo, ele é jornalista, consegue trazer uma imagem diferente, transferir a informação de um jeito diferente, né? Consegue trazer isso de uma forma mais suave, talvez. Ele consegue entender aquilo, enxergar e mostrar para as pessoas, porque cientistas às vezes têm esse problema, que talvez a parte mais difícil da ciência seja a gente conseguir entender sobre um determinado assunto tão bem que você consegue explicar aquilo de uma forma simples. Sempre que a gente começa a complicar para explicar alguma coisa, é porque você não entendeu muito bem, você não consegue sumarizar aquilo no que é o essencial. A partir do momento que você entende o assunto e consegue sumarizar aquilo de uma forma essencial, aí você consegue passar a informação de um jeito mais simples, né? Então, talvez essa seja a grande dificuldade na evolução da divulgação científica. Quando a gente pega, normalmente os alunos de pós-graduação, a gente insiste bastante para eles fazerem textos de divulgação científica, a maior dificuldade deles é exatamente essa, conseguir falar sobre um assunto de uma forma simples, porque eles ainda não entenderam que eles precisam se aprofundar naquele assunto para entender o máximo, para tirar a essência daquilo. Então, quando a gente pega pessoas que têm esse perfil, os jornalistas, eles vão lá, eles se aprofundam num determinado assunto, muitas vezes, conseguem tirar o essencial e transformar. E acho que talvez nesse caso, juntar ciência e jornalismo fosse uma excelente opção para a gente conseguir trazer mais visibilidade à química e deixar os curiosos um pouco mais satisfeitos, né, e mostrar que a gente não tem que travar quando escuta falar de química, não. Talvez mostrar o assunto, primeiro aguçar a curiosidade, explicar o que acontece, depois lá no final a gente falar, isso é química. Não sei, talvez... Eu acho que a questão do jornalista, o jornalista sabe lidar com a notícia, sabe lidar com o público, sabe chamar atenção, né? O que falta, às vezes, é justamente essa formação científica, que é muito falha nas bases, e aí corre o risco do jornalista distorcer a notícia. E, por outro lado, se deixar para um cientista fazer divulgação científica, corre o risco dele ser extremamente técnico ou extremamente cauteloso a hora que for contar algo e falar, não, mas eu não estou sendo muito preciso, não estou contando toda a história, não estou contando tudo que está por fora. Então, essas duas entidades aí se encontrarem numa pessoa única é muito difícil. É muito difícil. Tem uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que é o Antônio Carlos Pavão, da Federal do Pernambuco, que organizou o Espaço Ciência, que é um espaço bem legal lá no Pernambuco, né? Eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de visitar. Mas, assim, aparecer no jornal... né? É difícil aparecer um químico no jornal, comentar alguma coisa. Eu espero, sinceramente, que não ocorra uma catástrofe do ponto de vista químico, que né, aconteceu do Átila e da Natália ficarem super famosos, porque toda hora os jornais chamam eles para conversar sobre a pandemia. Né? Então, eu espero, sinceramente, que não seja necessário que ocorra uma catástrofe para um químico ficar toda hora aparecendo nos jornais. Né? O professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, sempre dá algumas entrevistas, mas acaba que não fica tão em evidência, porque
né? São alguns episódios que acontecem, ele vai lá tentar explicar um pouco melhor sobre medicamentos, especialmente, né? Então, tem algumas pessoas que aparecem de vez em quando na mídia, mas não aparecem todo dia. Então, talvez, nesses grandes canais, nesses grandes veículos, começarem de novo a trazerem cientistas. Na década de 80, tinha uma iniciativa de ter sempre uma coluna de ciência, um espaço para ciência e tal. Tinha não pode ficar uma cara acadêmica, né? Senão fica muito chato, né? Mas tinha mais programas infantis também na televisão na época. A cultura tinha muita coisa, né? Começando pelo Mundo de Bikman, mas a gente tinha programa nacional também, tinha um professor, tinha muita coisa que aguçava a curiosidade das crianças, né? Hoje em dia já não tem mais esse tipo de iniciativa na TV aberta. Na aberta alguns desenhos, talvez. Talvez, muito pouca coisa. Eles encontram isso só, acho que no YouTube. Bom, com o YouTube tem alguns casais, claro. O YouTube tem bastante coisa legal, bastante. Como você mesmo citou, né? Uma nova Isso, uma nova bem legal. Eu tava falando de você, sabia? Janaína, Paula, muito obrigado. Eu acho que a gente tem uma conversa muito legal para poder mostrar para as pessoas interessadas em ciência e em química que é muito importante que as coisas contenham química. Eu queria saber se vocês têm alguma última mensagem para passar antes da gente terminar. Eu queria agradecer a oportunidade, na verdade, sempre que a gente pode falar um pouquinho sobre química, de certa forma, e trazer um pouco dessa cara não má da química, né? Porque não é catástrofe falar de química. Eu acho que é muito bem-vindo, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E tamo aí. Perfeito. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade, papear um pouco com vocês, é sempre muito bom. E levar um pouco de química e de ciência e dessas conversas, essas reflexões para o povo no geral é sempre muito bom. E para todo mundo, o que eu queria deixar como recado final é que mesmo que você não goste muito de ciência e você não seja uma coisa que você tenha muito interesse, incentive as outras pessoas a procurarem mais, quem gostar mais de ciência, e verifique, né, como a ciência funciona. A ciência no Brasil ela é feita basicamente nas universidades e em alguns institutos de pesquisa, né? Então, essa ciência pode transformar o mundo, pode salvar vidas, então não é um gasto, né? Ciência é investimento. Professora Janaína, professora Paula, muito obrigado pela conversa, e para você que acompanhou até o final, muito obrigado. Um brinde à ciência e um brinde ao Pint of Science 2021, e até uma próxima.